Episódio 122, Boku no Hero Academia resumo e crítica. O episódio já começa impactante, pois o Eraser, após ser atingido, corta a própria perna para evitar perder sua individualidade. Curioso é que no mangá a cena do Eraser cortando a própria perna foi mais sutil do que no anime. Ou será que faltou alguma página no mangá que eu tô lendo? Diz aí você que leu o mangá também. Shigaraki elogia o Eraser, mas diz que ele vai falhar em algum momento. Shigaraki, que estava sendo segurado pelo Deku, se livra dele e parte na direção do Eraser e arranha seus olhos para evitar que ele permaneça usando sua individualidade. Todoroki interfere para tentar salvar o Eraser, atingindo o Shigaraki. Quando Shigaraki esboça uma reação, Deku chega dando um socão na costela dele e rapidamente leva Eraser e os outros para longe. Mas ainda assim, o Shigaraki continua tocando o terror. A cena corta e passamos a acompanhar os alunos que estão na cidade, e o Ida relata que não consegue contato com Deku ou os outros. Preocupado, Uraraka acha que eles devem ir atrás do Deku e dos outros. Logo eles ficam sabendo ali de uma pessoa que está vendo notícias que há um alerta de evacuação de várias cidades porque o Gigantomachia está indo rumo a elas. Nos mostram o Gigantomachia destruindo prédios de uma cidade, ou seja, o plano da Momo não está funcionando. O local onde estavam prestando socorro às pessoas, inclusive os super-heróis, também foi atacado pelo Gigantomachia. Lá estava o Hawks e o Tokuyami, que acabou conseguindo salvar o Hawks e também mais algumas pessoas. O grupo da Momo só sobreviveu porque foi ajudado por outros super-heróis, tal como o Majestic, que transportou todos para um local seguro. E ele chegou a dizer que a decisão dos alunos foi correta. Majestic parece ter sido abatido também pelo Gigantomachia. O grupo da Momo estranha o fato de que o anestésico não funcionou. O Mineta questiona se eles realmente agiram certo e acredita que não tem mais jeito. Já na cena seguinte, o Garaki fica feliz ao saber que Gigantomachia está vindo e comenta que o despertar do Shigaraki virou o jogo a favor dos vilões. Ele segue comentando que a partir do Gigantomachia é que nasceram os soldados chamados Nomos. Que passa uma ideia um tanto errada de que talvez o desenvolvimento dos Nomos tenha sido a partir do próprio Gigantomachia. No mangá fica mais claro que os Nomos são soldados que emulam o mesmo papel do Gigantomachia, e não que os Nomos nasceram a partir dele. Eles foram criados para servir um mestre, assim como o Gigantomachia faz. Na cena seguinte, Shigaraki e Deku aparecem se encarando, e o Deku continua muito furioso. O Endeavor acompanha de longe, mas ele está exausto por causa do superaquecimento e o Todoroki chega para esfriar o corpo dele. E aqui me parece que houve algum erro de tradução na fala do Todoroki. No mangá o diálogo faz mais sentido porque de fato o Todoroki está ali para resfriar o corpo do Endeavor. Eraser está em péssimo estado e ele não conseguirá mais continuar apagando as individualidades do Shigaraki. Um dos super-heróis que está auxiliando o Eraser fala para o Deku fugir, mas ele se recusa. Shigaraki começa a se abaixar para usar o decaimento e matar a todos, mas ele acaba tendo que parar e começa a sangrar bastante, pois o corpo dele foi muito além do limite. Ele menciona que agora que as individualidades dele voltou, a regeneração dele está funcionando. E aqui mais uma vez a legenda parece que deixou a desejar, já que a tradução do mangá deixa claro que Shigaraki comenta que com o retorno da regeneração dele, não deveria ter mais limites para seu corpo. De repente o Shigaraki se pergunta que dia é hoje e ele percebe que já se passaram 4 meses. Deku percebe que o corpo do Shigaraki está se destruindo, assim como acontece com ele próprio quando usa o One for All. O corpo do Shigaraki se regenera um pouco mais e ele resolve tentar usar novamente o decaimento, mas é impedido pelo Deku. E aqui ele mandou muito bem, tirando todos do solo e ativando o One for All 7º, que é a individualidade de flutuar da Shimura. O plano do Deku é manter o Shigaraki longe do solo para evitar que ele cause mais destruição. Com muita determinação, ele promete que vai deter o Shigaraki. Deku sente dificuldade de controlar mais de uma individualidade, então ele coloca os demais no chão e pede que eles cuidem do Gran Torino. O Endeavor fica desapontado consigo mesmo, dizendo que ele é quem deveria estar lá no lugar do Deku. Já o Bakugou está preocupado com o Deku, pois ele não deveria chegar perto do Shigaraki agora que ele tem as individualidades. E dessa vez é o Deku que responde num tom mais agressivo, perguntando quem mais poderia manter o Shigaraki no céu. E o Bakugou fica sem resposta. Shigaraki aproveita a deixa e fala que vai mandar o Deku para o céu depois que roubar o One for All dele. E o mesmo vale para os outros. Furioso, o Deku puxa o Shigaraki dizendo que não vai mais deixar que ele machuque os outros e começa a sessão de pancadaria. Então a cena corta mostrando um flashback dos alunos ajudando o Deku em seu treinamento. No passado o Deku pediu ajuda para treinar suas novas individualidades e vemos que o cabelo dele estava diferente devido a ter sido queimado em um treinamento com o Bakugou. Na época, Uraraka foi encarregada de ensinar o Deku a ter controle sobre a técnica de flutuar. Enquanto o treinamento estava acontecendo, o Bakugou estava conversando com o All Might e alertou que o Deku não conseguiria mais enganar a todos, pois agora ele tem outros poderes além da super força. Em relação ao questionamento sobre o número 4 não estar presente nas anotações do All Might, ele responde que não sabe e não pode confirmar nada sobre esse número 4, e afirmou que também está preocupado com Deku.
Bakugou também falou um pouco sobre como o Deku é e que por um tempo quis mantê-lo longe. Por isso maltratou ele bastante. A legenda novamente da Crunchyroll deixou a desejar. No mangá temos diálogos melhor traduzidos e demonstra que o Bakugou tem consideração pelo Deku. All Might comentou sobre Bakugou ser parecido com Endeavor por ter essa mudança de pensamento e que chegará a hora que Bakugou e Deku poderão conversar, tal como aconteceu com o próprio All Might e o Endeavor. Voltando ao tempo presente, o Deku continua moendo o Shigaraki, mas percebe que seu adversário está conseguindo resistir, embora o poder regenerativo dele tenha diminuído. O braço esquerdo do Deku foi destruído após ele desferir 2 golpes a 100%, ainda assim ele se mantém determinado a acabar com Shigaraki e pretende liberar todo o All for One sem se importar consigo mesmo. Deku relembra que ele foi alertado de que se ele se ferisse novamente como aconteceu no passado, ele teria que pensar numa vida sem poder usar os braços. Mas ainda assim ele segue golpeando fortemente o Shigaraki. Pressionado, o Shigaraki sente que os danos que ele está recebendo são muito maiores do que ele consegue se recuperar, chegando à conclusão que o One for All realmente existe para impedir os sonhos dele. Enquanto prepara um soco, o Deku confirma que é para isso. E aqui finalmente temos uma bela cena nesse episódio do Deku usando o Texas Smash. Enquanto está apanhando, o Shigaraki tenta pensar num jeito de reagir. Bakugou continua demonstrando a sua preocupação e fala para os demais que se continuar assim o Deku vai perder, pois ele está usando tudo que tem para manter a luta longe do chão. Ambos estão se desgastando e não tem como Deku resistir por muito tempo, já que o Shigaraki possui poder de regeneração. Segundo Bakugou, em alguns minutos Deku vai ter o poder roubado e vai virar pó. Bakugou toma a liderança e pretende levar o Endeavor para a batalha e o Todoroki para manter o corpo do Endeavor resfriado até chegarem no Shigaraki. O plano do Bakugou é que o Endeavor chegue próximo do Shigaraki e use um ataque único para acabar com ele. O Bakugou leva o Todoroki e o Endeavor, e quando chega próximo do Shigaraki, ele arremessa o Endeavor na direção dele. O Endeavor ainda dá um pequeno impulso, chega no Shigaraki e aplica um Full Nelson para imobilizá-lo. Até mesmo o Deku fica surpreso e Endeavor pede que ele se afaste. Endeavor grita Plus Ultra, demonstrando que ele está indo muito além do limite dele, e concentra o máximo do seu poder para usar o Prominence Burn. Shigaraki grita desesperadamente de dor e o ataque parece estar funcionando. Surge na mente do Shigaraki o All for One, pedindo o corpo do Shigaraki emprestado, e parece que o Shigaraki perde a consciência nesse momento. E meus amigos, o Endeavor é espetado por uma nova individualidade do All for One. Enquanto cai, o Endeavor ainda pergunta por que o Shigaraki não morre. O corpo queimado do Shigaraki agora emite a voz do All for One. Passa a se referir ao Deku como One for All, seu irmão mais novo, lançando contra ele o mesmo ataque que usou contra o Endeavor. Deku fica sem reação e está prestes a ser atingido. Vemos rapidamente algumas explosões e o Bakugou diz que nessa hora não havia nada em sua cabeça. Nos mostram várias imagens nos momentos que Deku e Bakugou estiveram juntos. E é revelado que Bakugou recebeu o ataque pelo Deku e em pensamentos ele diz que seu corpo se movia sozinho. Exatamente a mesma frase que Deku disse no passado quando tentou salvar o Bakugou. E dessa forma se encerra o episódio. Sobre a crítica, essa parte final do episódio é que foi o ápice dele e a melhor parte. Grande destaque pro Deku, que lutou ali sem se importar com as consequências em relação ao seu corpo. Tudo que ele queria era salvar a todos, confirmando que o All Might soube escolher muito bem o seu sucessor. E também foi um excelente episódio para a gente ver o crescimento do personagem Bakugou, mostrando que ele passou a reconhecer o Deku e também ter consideração por ele, e por isso ele começou a ajudá-lo no treinamento para se redimir de tudo de ruim que ele já tinha feito. Todo o tempo ele demonstrou sua preocupação com o Deku e ganhou destaque também por esse momento de liderança dele no final, liderando o super-herói número 1 e tendo a ideia ali pro Endeavor fazer alguma coisa. O Eraser também teve seu momento heróico, sacrificando sua própria perna para conseguir manter ainda a sua individualidade, mas acabou fora de combate após ser atacado pelo Shigaraki. A parte que mostrou o flashback do Bakugou junto com o All Might, o treinamento também do Midoriya, antes de ver a parte final, eu tinha achado que talvez aquilo ali quebrou muito o ritmo do episódio. Porém, depois que o Bakugou salva o Deku no final do episódio, eu entendi que aquilo serviu para demonstrar que o Bakugou começou a criar certos laços com o Deku, e por isso que ele se importa e quis ajudá-lo. Então esse flashback foi realmente válido, e pela frase do Bakugou ele finalmente entendeu o que é ser um super-herói, tomando a mesma atitude que o Midoriya teve no passado, que acabou fazendo o All Might olhar para ele de uma forma como se ele realmente pudesse ser seu sucessor. A história do anime continua muito boa e se desenvolvendo bem, mas eu confesso que eu esperava mais desse episódio
episódio, principalmente na questão da qualidade, no quesito de animação e traços, já que esse foi um episódio bem importante. Mas ficou pra mim aquela sensação de que economizaram bastante nesse episódio e o final só que realmente eles capricharam mais. Usaram muitas imagens estáticas que eles poderiam ter feito alguma animação, algo legal, e nesse episódio eles não vão muito além daquilo que tem no mangá. É um episódio econômico em termos de animação e também algumas vezes os traços não são tão bons. Mas ainda assim foi um bom episódio. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 122 de Boku no Hero Academia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Então morre, diabo!